o Messias de Israel, e Senhor de toda a terra. Bendito seja Deus. Então, este homem aqui, que ora nós acabamos de ler, era um homem que atendia por nome de José. Ele era um judeu da tribo de Levi, aleluia, nascido no Chipre, que é uma ilha que fica na parte de cima do mar Mediterrâneo. E ele tinha vindo, aleluia, participar da festa do Pentecoste. E eu tenho certeza absoluta, plena convicção, que quando Pedro pregou aquela palavra, que ele disse, ele ouviu, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus, ou seja, em cima desta terra, nenhum nome há dado entre os homens a qual nós devamos ser salvos, a não ser por Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus Cristo, o Messias. Louvado seja Deus. E ele se converteu, creu, acreditou. O que ele fez? Ele voltou ao Chipre, no seu lugar de nascimento, vendeu a sua propriedade, o que ele tinha, e trouxe e entregou aos pés dos apóstolos. Louvado seja Deus. O homem que entregou a vida dele, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, em benefício da obra do Senhor. Louvado seja Deus. Muito bem. Continua-se o ministério. O evangelho é pregado na cidade de Jerusalém. E nós somos sabedores, queridos irmãos, aleluia, este homem que atendia, bendito seja Deus, José, que era denominado pelo nome dos apóstolos de Barnabé. Grave bem, o nome dele era Barnabé. E este homem, aleluia, creu no evangelho. Este homem acreditou que Jesus Cristo verdadeiramente era o Messias esperado no Torá, na Bíblia do Velho Testamento dos judeus. Muito bem, o evangelho continuou, o evangelho progrediu na cidade de Jerusalém. E nós somos sabedores que o sumo sacerdote, no Sinédrio de Jerusalém, eles condenaram a morte a Felipe, um dos diáconos, aleluia, que foi separado pelos apóstolos. Depois disso, houve uma grande perseguição, aleluia, na cidade de Jerusalém. Todos os crentes foram dispersos, exceto os apóstolos, que permaneceram na cidade de Jerusalém. Aí observe o que é a palavra de Deus. Deus tem um propósito. Louvado seja Deus. Nada é por acaso. Deus tem um propósito para tudo e todas as coisas. A morte de Felipe, os crentes em Jesus Cristo dispersos, aleluia, pelas nações, e aparece um grupo de crente pregando lá em Antioquia, lá no perto do mar Mediterrâneo, na parte de cima, aleluia, eles estavam pregando o evangelho. Chegou, aleluia, o evangelho com grande, aleluia, alegria no coração daquele povo. Antes, porém, disso, a Bíblia vem nos dizer, aleluia, olha como é que Deus faz as coisas, presta atenção. Antes disso, aleluia, depois da morte de Felipe, o evangelho aparece lá em Antioquia. A Bíblia diz que aparece em cena também um homem que atendia por nome de Saulo, que depois foi mudado para Paulo. Bendito seja Deus, que era um homem, aleluia, treinado, um homem estudado, preparado, e ele recebeu autorização do Sinédrio de Jerusalém para perseguir os crentes. Saulo era um homem que foi criado na doutrina. Ele tinha certeza absoluta que a doutrina que ele tinha aprendido era verdadeira, que Jesus não era verdade, a ponto dele receber autorização e sair de Jerusalém e ir para Damasco, e lá prender e trazer os crentes que creem em Jesus Cristo para a cidade de Jerusalém. Saulo foi com essa missão. Aleluia. Meu Deus. Mas chegando lá, veja que eu comecei a falar em Barnabé e deixei Barnabé, mas daqui a pouco nós vamos chegar de novo lá. E lá, antes de chegar em Damasco, a Bíblia vem nos revelar que este homem, aleluia, teve uma visão. Meu Deus. E nesta visão, aleluia, ele caiu e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo,
persegues? Meu Deus. E ele diz: quem é, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia. Tu é para te recalcitrar contra os agrilhões. E ele disse: o que é que eu faço? Entra na cidade de Damasco e lá será dito o que tu irás fazer. E ele foi para a cidade de Damasco, isso Paulo. Daqui a pouco nós vamos falar novamente de Barnabé. Aleluia. Chegando lá, este homem que atendia por nome de Saulo, convertido, porque quando Jesus converte até o nome muda. De Saulo para Paulo, de Jacó para Israel, de Abraão para Abraão. E nós temos um novo nome, diz a Bíblia Sagrada. Bendito seja Deus. Muito bem, chegando lá, a Bíblia diz que o Senhor Jesus apareceu a um homem que atendia por nome de Ananias. E disse: Ananias, vai na rua direita, entra na casa de Judas e procura pelo homem Saulo de Tarso, está orando. E Ananias se assustou e disse: não, Senhor, de jeito nenhum. Como que eu vou procurar esse homem? Se esse homem tem autorização lá de Jerusalém para perseguir os teus santos, quanto mais ele tem medo dos teus santos? E Jesus disse: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso de sangue. Deus Todo-Poderoso. Mas vão ouvir. E assim ele fez. Ananias chegou na casa de Judas e disse: irmão Paulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, onde eu vinha, me enviou aqui para que tu torne a vez e seja cheio do Espírito Santo. E assim aconteceu, ele tornou a ver. Ele tinha uma escama nos olhos dele por causa da visão, e ali já foi batizado no Espírito Santo. Depois dessa conversão, o apóstolo São Paulo, agora apóstolo São Paulo, ele vai para a Arábia Saudita, e lá ele fica 3 anos, para que seja tirado dele todo o judaísmo que ele aprendeu desde criança, e seja, aleluia, incrementado na alma dele o cristianismo. Bendito seja Deus. Depois de 3 anos ele volta. Agora, não Saulo, mas Paulo transformado para a glória de Deus. Bendito seja Deus. E ele veio para a cidade de Jerusalém. É verdade, aleluia. Observe que quando ele saiu da cidade de Jerusalém, ele leva uma carta com autorização para prender os cristãos. Mas agora ele volta transformado. Bendito seja Deus. Vai no Saulo, mas volta no Paulo. Vai com a lei velha, vai com a lei que foi dada no Monte Sinai, mas volta com a lei no seu coração que foi dada lá no Monte Calvário. Aleluia. Quando chega na cidade de Jerusalém, irmão Paulo, aleluia, ele procurou se aproximar dos apóstolos, começou a se aproximar dos irmãos, mas as pessoas duvidavam e achavam estranho. Como pode? Esse sujeito está diferente. E quando os fariseus, os saduceus, as pessoas que faziam parte do sinédrio de Jerusalém, tomou conhecimento que agora Paulo estava na cidade de Jerusalém, foi combater com ele concernente ao Evangelho. Mas eles não podiam de maneira alguma resistir à sabedoria do Espírito Santo que estava sobre a vida de Paulo. Por causa disso, eles se encheram de ciúmes e atentaram a matar Paulo. E os irmãos, aleluia, bendito seja Deus, tomando conhecimento, aleluia, de que ele queria matar Paulo, entra em cena um homem que atendia por nome de Barnabé. Aleluia. Nada é por acaso. Agora Barnabé pega Paulo e apresenta aos apóstolos, e Paulo fica com eles.
Mas os judeus atentavam mais a matar a Paulo. Então eles se conferenciaram e optaram por pegar ao irmão Paulo e levar para a sua cidade de nascença, Cesareia. De Cesareia levou para Cesareia, de lá levou para Tarsis. Entrou no navio e foi para